Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Continuando nossa matéria estatística, depois de falarmos de variáveis qualitativas e quantitativas, vamos estudar o que são frequências absoluta e relativa. A estatística é uma ferramenta matemática muito utilizada, como eu já havia dito anteriormente, pois ela organiza dados de pesquisa e apresenta informações claras e objetivas. Vamos explicar o que são frequências absoluta e relativa através de um exemplo, tá, pessoal? Então aí tem um exemplo, ó. As pessoas presentes em um evento automobilístico, a essas pessoas, por isso que aquele A é craseado, foi feita a seguinte pergunta, é uma pesquisa. Qual a sua marca de carro preferida? Então, neste caso, vocês observam que nós temos uma tabela com 4 linhas e 6 colunas. Portanto, 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, 24 pessoas foram entrevistadas. E aí, olha o resultado. Essa tabela aqui foi transformada nesta outra tabela, onde essa primeira coluna tem as marcas, essa segunda coluna é a frequência absoluta e essa terceira coluna é a frequência relativa. Observamos que 4 pessoas responderam marca Ford, 3 pessoas marca Fiat, 6 pessoas GM, 1 pessoa Nissan, 3 Peugeot, 2 Renault, 5 Volkswagen. Somando-se, nós temos o total de 24 pessoas entrevistadas. Então a frequência absoluta nada mais é do que a parte numérica, a contagem. Quantas pessoas nesse caso responderam Ford, Fiat, GM, Nissan, tá? O que é a frequência relativa? Eu pegar o total, eu trabalho com o total para me achar a frequência relativa. Então, para me achar a frequência relativa da marca Ford, eu pego o total de pessoas que responderam a marca Ford, 4, e divido por 24. É por isso que eu achei 16,7. Frequência relativa da marca Fiat, pego 3, divido por 24. Achei esse resultado. GM, 6 por 24. Nissan, 1 por 24. Peugeot, 3 dividido por 24. Renault, 2 dividido por 24. Volks, 5 dividido por 24. Foi desta maneira que eu acho a frequência relativa. Tá bom? Então, o que é a frequência absoluta? É quantas vezes cada marca de automóvel foi citada. Ou, generalizando, frequência absoluta é o número de vezes, é a quantidade de cada item do determinado problema, que nesse nosso caso o item é a marca de automóvel. Já a frequência relativa ela é dada em porcentagem. Você pega o item e divide pelo total, ok? É bem simples, tá, pessoal? Bem simples mesmo. Vamos aos exercícios que vocês irão fazer. Exercício 1, eu vou explicá-los. Exercício 1, as 20 notas dadas por um professor de geografia no final do terceiro período foram essas aí, ó. Então, quantas notas eu tenho aí? Vamos contar, ó, são 2 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 colunas. 10 vezes 2, ou 2 vezes 10, 20. Eu tenho 20 notas. O que o problema quer? Ele quer que vocês organizem as notas numa tabela de frequência absoluta e relativa. Então essa primeira parte aqui do slide é o problema. Essa segunda parte é o início da solução. Então, para montar a tabela, o que vocês fazem? É o que praticamente a mesma coisa do exercício anterior. Eu coloco as notas, ó, as notas estão colocadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A primeira coluna. A segunda coluna é a frequência absoluta e a terceira coluna é a frequência relativa. Então, nota 1. Quantas notas 1? Aí você vai lá contar. 2 notas 1. Para achar a frequência relativa, você pega esse da nota 1, você pega esse 2 e divide pelo total de notas, que é 10. E assim sucessivamente com as notas 2, 3, 4, 5. Você vai pegar o valor a quantidade de notas 2 que o professor deu, coloca aqui a quantidade de notas. E você pega esse valor e divide pelo total das notas dadas. Foram 20, você vai achar a frequência relativa. Até
chegar à nota 5. Então você vai montar a tabela desta maneira, tá bom? É bem simples. Tudo no caderno, ok? Esta tabela faz parte do exercício que nós vamos fazer seguinte que eu vou explicar. Esta tabela tem no livro, tá bom? Quem não tem o livro, por isso que eu tirei a foto. Porque às vezes tem aluno que já me falou, professor, está o seu livro, eu perdi o livro, não sei onde está o livro. Então eu já tirei a foto da tabela, tá? Ele tem lá no livro, tá? Tem até a página aqui que apareceu, ó. E através do estudo dessa tabela, vocês vão responder aqui, ó. Das variáveis da tabela, quais são qualitativas nominais? Nós estudamos o que são variáveis qualitativas nominais. Quais são os valores da variável x? Vocês vão olhar lá na tabela e vão pesquisar, né? As variáveis, os valores podem ser masculino ou feminino. Quantas são masculino, quantas são feminino? Correto? A número 3, qual a frequência absoluta e frequência relativa? Neste caso aqui, o problema pede a frequência relativa em fração. Então, por exemplo, 2 dividido por 10 é uma fração. Para transformar para número decimal, 2 dividido por 10 dá 0,2. Para transformar esse 0,2 em porcentagem, você multiplica por 100, vai ficar 20%, ok? Então ele quer saber a frequência absoluta e frequência relativa do valor 38 da variável manequim. Então você vai lá na tabela, procura lá manequim. Cadê manequim? Aqui. Ele quer saber a frequência absoluta e a frequência relativa da variável manequim, número 38. Então você vai fazer a contagem disso daqui, vai montar a tabelinha da frequência absoluta e da frequência relativa, tá bom? E achar os valores. Número 4. Número 4. Qual é o valor da variável cor de cabelo, cuja frequência relativa é 72%? Então você vai lá, cor de cabelo na tabela, onde está a tabela? Manequim, número, altura, cor de cabelo. Você vai ter que fazer a contagem de cada uma das cores que tem aqui. Você vai contar lá quantos cabelos loiros tem. Você pega o valor, divide pelo total. Você vai ver se chega no 72%. A mesma coisa com castanho, quantos cabelos castanhos, o valor você divide pelo total. E uma hora você vai encontrar esse 72% aqui, tá bom? E o exercício 5 é montar a tabela de frequência da variável desempenho de matemática. Então você vai lá na coluna desempenho de matemática, vai contar quantos ótimos, quantos bons, quantos insuficientes, quantos regulares, vai montar a tabelinha, né, com a frequência absoluta, depois fazer a divisão da quantidade, por exemplo, de regular, divide pelo total, e você vai achar a frequência relativa. E praticamente igual, muito parecida com essa tabela que eu expliquei aqui para vocês, tá bom? Um bom dia para todos.